Olá, estudantes! Sou o professor João Samper e junto com o professor Santana e Mário Katayama formamos uma equipe para ajudá-los nas suas provas do vestibular do Enem. Esperamos que aproveitem as nossas aulas. O tema de hoje é água, desde as suas origens na formação do planeta Terra até os dias de hoje. Com a palavra, o professor Santana. Oi pessoal, sou o professor Santana e hoje a gente vai trabalhar um tema água. Um tema tão questionado hoje, a humanidade preocupando com isso, todas as cidades do mundo com uma preocupação muito grande a respeito de água. Agora, como a água chegou ao planeta? O aluno pergunta assim, mas como chegou a água ao planeta? Nós hoje temos duas teorias que tentam explicar a água no planeta. A primeira delas diz respeito a uma atmosfera primitiva a partir do esfriamento do planeta Terra. Desse esfriamento, você teve as nuvens vulcânicas subindo e aí formando as nuvens durante milhares e milhares de anos e depois num processo de precipitação. Claro que foi enchendo as partes mais baixas, é a formação dos oceanos, dos rios, dos lagos. Essa é a primeira teoria. Uma atmosfera primitiva que leva a essa quantidade de água. A segunda é mais avançada. A segunda diz que corpos celestes, meteoritos, meteoros, chegaram até o planeta e esses meteoros, esses meteoritos continham água. Então, de qualquer forma, a gente tem duas teorias mais aceitas no mundo hoje. A primeira fala dessa atmosfera primitiva e a segunda teoria fala de corpos celestes chegando até o planeta Terra. Mas a gente tem que entender que ela cobre 70% do planeta Terra. 70% do planeta Terra, oceanos, lagos, mares, geleiras. E o restante, 30%, são as terras emersas. Agora eu pergunto para vocês, qual é a quantidade de água salgada que nós temos no planeta? Agora vamos falar, deve ser... vamos logo falar então. 97,5%. E de água doce, 2,5%. Então, 70% das águas que tem no planeta, a gente tem essas porcentagens de água salgada e água doce. Você quer ver um número que às vezes assusta o aluno? A gente tem aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros cúbicos de água. E essa água fica se reproduzindo no planeta. Essa reprodução no planeta vai se dar a partir do quê? Do ciclo da água. E o ciclo da água vem a ser o quê? Que também é chamado de ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é aquele momento que se dá num processo de aquecimento do planeta a partir dos raios solares, que chega até os lagos, os rios, os mares e provoca um processo de evaporação. A evaporação vai se dar a partir desse aquecimento e o vapor d'água sobe para as camadas mais altas da atmosfera. E quando chega nas camadas mais altas da atmosfera, entra num processo de condensação. A partir da condensação, aquela camada de ar encontra o seu ponto de saturação. E aí ela pode precipitar de várias formas, na forma de chuva, chuvisco, neve. Então a gente tem esse processo de precipitação, cai por gravidade, chegando até as partes mais baixas do planeta. E de novo começa um processo de aquecimento. Então, para reproduzir essa enorme quantidade de água, a gente repete várias e várias vezes esse ciclo hidrológico ou o ciclo da água. Mas será que o mundo antigo, será que a história antiga, os homens tinham uma preocupação em manter uma relação boa de necessidade da água? Quem pode explicar isso para a gente é o professor João Samper.
Muito bem, nos primórdios da humanidade, na época pré-histórica, o homem era caçador-coletor, tinha que se deslocar. Até que aproximadamente 10 mil anos atrás, ele descobriu o processo da agricultura. E o melhor lugar para plantar as sementes eram nas bordas dos rios, ao longo dos grandes rios, como, por exemplo, o rio Tigre e o rio Eufrates. Estes dois rios facilitavam a agricultura e a pecuária, e as terras que ficavam entre estes rios passaram a chamar de Mesopotâmia, palavra grega que significa entre rios. Então é fácil de você lembrar. São dois rios, as terras que estão ali são férteis, principalmente porque estes rios transbordam na época da cheia e, ao transbordarem, fertilizam com o seu humus estas terras. E aí então se desenvolveram as primeiras cidades que acabaram formando a primeira grande civilização humana. Aliás, estas terras, por serem tão férteis, foram invadidas por diversos povos. E aí então estamos falando agora das civilizações hidráulicas, ou seja, daquelas civilizações que dependiam da água. Outra grande civilização que se desenvolve ao longo de um único rio é aquela do rio Nilo. Aliás, muitos já disseram assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, sem rio Nilo não existiria o Egito tal como o conhecemos. E o Egito deu várias contribuições para a civilização humana. Também na China se desenvolveram uma grande civilização e uma população imensa surgiu ao longo de dois grandes rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul. Igual podemos falar da Índia, que na sua planície indo-ganjética desenvolveu uma grande civilização, cuja contribuição para a humanidade foi imensa. Ela tem o nome de Indo-Ganjética porque são dois rios, o rio Indo e o rio Ganges, que para os indianos são rios sagrados. São rios a serem venerados e respeitados. Então, amigos, é isto. As civilizações hidráulicas devem a sua existência aos grandes rios, e nós somos herdeiros destas civilizações. Bem, agora o Santana vai falar sobre os rios voadores e do El Niño, um efeito muito forte sobre o clima, principalmente na nossa região. Vejam bem, pessoal, o professor João Samper passou para a gente essa relação da civilização antiga com a água. E normalmente vem questões que falam nisso que ele lembrou muito bem, as chamadas civilizações hidráulicas. O homem já interferindo ali na natureza. Quer dizer, já tem uma ação aí que é a chamada ação antrópica. A gente mais à frente vamos explicar com vocês isso aí. Mas a ação antrópica já ocorrendo. Nos dias atuais, nós temos duas situações que tentam explicar essa anomalia da natureza de poucas chuvas. A primeira delas está ligado diretamente ao El Niño. Aí eu falo, o que é o El Niño? O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Desse aquecimento das águas do Oceano Pacífico não adianta o cara falar, mas o que é isso? Os cientistas dizem o seguinte: aquece o Oceano Pacífico, não sabemos por quê, e modifica todo o sistema de massas de ar do mundo. Aonde chove bastante, passa a chover menos. Aonde chovia pouco, passa a chover mais. Então essa é a atuação do El Niño, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Para acrescentar para você, estudante, El Niño é pouco para você gravar, então grava a Laninha, que é o esfriamento das águas do Oceano Pacífico. Então você tem dois fenômenos aí para ser estudado. E agora, tenta-se explicar a seca na região centro-sul do Brasil através dos chamados rios voadores. O que são os rios voadores? Imagine que aquela imensa floresta amazônica recebe toda a umidade do oceano. Ela atrai essa umidade e recebe através dos ventos alísios. Então ela atrai
e manda para as camadas mais altas da atmosfera. E aí o que vai acontecer? A circulação superior pega todo esse vapor d'água e leva de encontro à Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, que está na parte oeste da América do Sul, uma parte dessa umidade ela recebe e outra parte ela retorna. Então essa umidade fica próxima à cordilheira. E aí o que vai acontecer? Vão surgir os chamados rios voadores. São verdadeiros rios que se encaminham para as regiões centro-sul do Brasil, provocando as chuvas normais no centro-sul do Brasil. Agora, os rios voadores estão sofrendo alguma alteração? Sim. É só você lembrar da ocupação desenfreada da região amazônica. Grandes projetos agropecuários, grandes madeireiras destruindo. A disputa desse espaço natural da Amazônia está levando a mexida nessa questão dos rios voadores. O que seria essa mexida? Simplesmente cortar o ciclo dos rios voadores. A umidade que sobrava do choque com a Cordilheira dos Andes não consegue se deslocar para a região centro-sul do Brasil. Vejam bem, é necessário manter esse fluxo de água para o centro-sul do Brasil? Mas só vivia disso? Não. Você tem a dinâmica das massas de ar. Por exemplo, a massa equatorial continental se desloca para o Planalto Central, provoca as chuvas de verão. Ela contribui com uma parte para encher os reservatórios. Os rios voadores contribuíram com outra parte para encher os reservatórios. Agora nós estamos com essa restrição aos rios voadores e aí os reservatórios não estão sendo repostos. De qualquer maneira, duas situações o aluno tem que entender bem. A atuação do El Niño é a nível mundial e a atuação dos chamados rios voadores surge a partir da floresta amazônica, da atuação do homem naquela região, provocando forte devastação naquela região. Vai fazer falta? Vai. Por enquanto a gente fala assim, é só teoria, alguém escreveu sobre isso, mas já é mais ou menos encaminhado para esta questão dos rios voadores. A gente hoje está discutindo rios voadores e El Niño, mas a gente sabe também que tem a questão de ocupação das cidades. Será que os agentes públicos conseguiram gerenciar essa questão dos reservatórios das cidades? Será que os rios foram bem ocupados? É a pergunta que a gente tem que fazer. E quem que pode tentar explicar a questão do agente público cuidando desses reservatórios, cuidando do esgotamento sanitário? A gente pede a ajuda do professor João Samper. Bem, no mundo antigo, Roma se destaca por uma engenharia fantástica. Como os romanos conseguiam abastecer uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, com água suficiente para a comida, para o banho, para o lazer, para matar a sede. Bem, eles desenvolveram o conceito dos aquedutos. Estes aquedutos romanos, o maior deles tinha 91 quilômetros de extensão. Uma parte eles tinham que fazer arcos, eles tinham que construir, outra eles aproveitavam o próprio terreno e faziam uma queda de apenas 6 centímetros para cada 1 quilômetro de aqueduto. Então, muito bem calculado, muito bem dimensionado. Roma chegou a ter 11 aquedutos. Quando os bárbaros invadiram Roma e resolveram acabar com a cidade, o que fizeram? Destruíram os seus aquedutos. Constantinopla. Recentemente, nas proximidades de Constantinopla, se descobriu um aqueduto que tinha 450 quilômetros. Constantinopla era muito carente de água. Ela também chegou próximo de 1 milhão de habitantes. Enfim, por todo o território conquistado pelos romanos, que foi o maior território do mundo antigo, Roma conseguiu construir o maior império. Por todo lugar você vai encontrar restos de aquedutos romanos. Bem, e nos dias de hoje, como resolver? Nos dias de hoje, também as cidades necessitam trazer de longe a água, buscando para isso condutos, buscando para isso
As grandes cidades de hoje, inclusive as brasileiras, necessitam de adutoras para transportar a água até os seus habitantes. Nestes últimos anos, temos sofrido secas, precipitações pluviométricas abaixo da média, mas isto é da própria natureza, talvez com interferência do homem. Isto ainda não está provado. Muito bem, gostaríamos de falar para vocês que um dos grandes problemas de hoje em dia não é a falta de água, mas sim a má distribuição da água, o seu mau uso, o seu uso excessivo. Por exemplo, a atividade humana que mais consome água é a agricultura. A agricultura sozinha leva cerca de 70% de toda a água utilizada por nós. A pecuária também. A pecuária ainda tem um agravante. Vastas áreas florestais do Brasil e de outros países são derrubadas para que o gado possa pastar, pastagens abertas. A produtividade deste tipo de sistema pecuário é muito baixa. O gado confinado tem uma produtividade muito maior por área. Bem, no momento em que se derrubam florestas, vai acontecer todo tipo de problema. Problemas socioeconômicos vão aparecer. No momento em que você não tem as raízes das árvores, vai acontecer a erosão. A chuva vem e carrega o solo. Da erosão vem o assoreamento dos rios, vem produtos agrotóxicos vão sendo despejados nos rios por estas águas. E os rios vão sofrendo cada vez mais poluição. Um dos problemas a serem resolvidos, portanto, é a maneira como a nossa agricultura e a nossa pecuária são desenvolvidas. Estas técnicas, principalmente no Brasil, elas estão defasadas, elas estão atrasadas. Também gostaríamos de lembrar que, mesmo sendo possível trazer água de muito longe, precisamos preservar a água das fontes, dos rios e lagos das nossas variadas regiões. Por quê? Deles dependem uma fauna e flora únicos, que uma vez perdidos, será impossível recuperar. Por isso, sustentabilidade, preservação, qualidade de vida, para nós humanos e para as demais espécies do planeta, são palavras de ordem nos dias de hoje. E nós gostaríamos e nós esperamos que assim seja por muito e muito tempo. Um dos maiores problemas das grandes construções é o de dimensionar as condições climáticas, tanto para o período de escassez como para os momentos de excesso, seja de água, vento, etc., e mesmo para grandes concentrações populacionais. Agora com vocês, então, o professor Mário Katayama, que vai dar as soluções para estes problemas da água que afligem nossos dias. Além disso, ele vai falar de vocábulos que utilizamos durante estas explicações. E mais ainda sobre redação. Aproveitem bastante. Um abraço a todos. Olá, eu sou o professor Mário e, dando continuidade ao assunto tratado pelo professor João Samper e pelo professor Santana, nós estamos tratando hoje sobre o tema da água. Nós vamos falar um pouco sobre possíveis soluções para a atual crise de água que afeta algumas das grandes cidades no Brasil. Esse é um assunto recorrente. Desde o ano passado nós vemos faltando água em grandes metrópoles e nós vamos ver agora quais são as possíveis soluções que nós teríamos para isso. Algumas soluções podem ser implantadas de imediato, outras não. Elas dependem de um planejamento para médio ou longo ou muito longo prazo. Soluções imediatas são aquelas que dependem mais de mudanças de hábitos. Por exemplo, o reaproveitamento de água, da água que nós usamos no nosso dia a dia, e também o consumo racional dessa mesma água. Nós não desperdiçarmos água, que é um assunto que você vê na imprensa, que você acompanha com chamadas na televisão pedindo a conscientização da população, porque se não soubermos usar, essa água pode vir a faltar. No entanto, essas medidas mais imediatas que nós acabamos de citar, como reaproveitamento, a prevenção do gasto
não racional da água são medidas paliativas. Nós sabemos que isso não vai devolver a água para os reservatórios. Mas, ao mesmo tempo, ela evita que o problema se agrave. Nós temos ainda algumas medidas que são consideradas como medidas de médio prazo. Algumas já são utilizadas, por exemplo, no Nordeste, mas ainda em uma escala não muito suficiente, que são o uso de cisternas para a captação de água da chuva. Então você precisaria, no médio prazo, aumentar muito a distribuição dessas cisternas para poder fazer com que essa água seja aproveitada por um maior número de pessoas. As técnicas agrícolas também poderiam ser, num curto prazo, o tipo de irrigação que é utilizada, melhorando o aproveitamento dessa água na agricultura, uma vez que a agricultura consome grande parte da nossa água limpa, da nossa água potável. Então, esse consumo mais racional também dentro da agricultura poderia, num médio prazo, fazer com que nós economizemos um pouco dessa água, fazer com que nós não desperdicemos a água. Para medidas de longo prazo ou muito longo prazo, nós temos ainda as novas tecnologias e tecnologias que ainda estão sendo pesquisadas, estão sendo melhoradas. Uma, ou talvez a mais importante, devido ao grande volume de água salgada que existe no mundo, é a dessalinização da água do mar. E aí você tem algumas técnicas de dessalinização que consistem ou na evaporação da água do mar para aproveitamento da água sem os seus solutos dissolvidos, a dessalinização através de osmose reversa, que é uma outra técnica utilizada, ou a própria destilação. Só que são processos esses que têm um custo elevado. Então, quando nós consideramos o uso dessas novas tecnologias, nós temos que ver a relação custo-benefício. Então, se o custo dessas novas tecnologias for muito alto, às vezes se torna inviável. Vai acabar inviabilizando essa possibilidade. Então, além de procurarmos novas tecnologias, essas tecnologias, de alguma maneira, têm que ter seu custo reduzido para que nós possamos ter um maior aproveitamento dessas novas ideias. Além da dessalinização da água do mar, nós também temos, como outro método químico, a filtração da água que nós podemos ter por coleta. A própria água de coleta da chuva ou reutilização de água, nós poderemos tentar reaproveitar essa água através de filtração, através de decantação, outros processos que permitam com que nós não gastemos mais água limpa para algumas atividades que às vezes não necessitariam dessa água, que essa água fosse dessa forma para tal uso. Por exemplo, para lavar grandes extensões de salões, para fazer limpeza de ruas, para fazer uso nos vasos sanitários, nós normalmente usamos águas limpas para essas finalidades, e isso talvez possa ser modificado com o tempo. No Nordeste, tenta-se fazer hoje a transposição do Rio São Francisco, só que agora ela encontrou outro empecilho. A transposição do Rio São Francisco nem chegou a ser pronta, nem chegou a ficar pronta, e o Rio São Francisco já apresenta um fenômeno de esgotamento. Você tem uma diminuição do volume das águas do Rio São Francisco. Agora, mesmo que esses volumes voltem a crescer, nós ainda temos que ver quando transpusermos grandes quantidades de água de local onde ela existe para outro local em que ela é escassa, ainda temos que observar qual será o impacto ambiental resultante dessas situações. Então, tudo isso precisa ser avaliado antes e acompanhado ao longo do tempo para ver se, ao modificarmos o curso natural dos rios, nós não ocasionamos outros problemas. A palavra água, ela vem do latim aqua, e esse termo aqua é utilizado na formação de algumas palavras do nosso vocabulário, como por exemplo aquário. Aquário é uma coleção de água, só que modernamente a gente usa aquário para uma coleção de água onde a gente cria peixes, normalmente peixes de ornamentação, peixes domésticos. Também da palavra água derivam outras palavras, como por exemplo aquarela, uma tinta que todo mundo usou no jardim de infância e que era feita à base de água, e por ser à base de água, menos tóxica. Outro termo derivado da palavra água, ou do seu latim
precursor aqua, é a palavra utilizada pelo professor João Samper, aqueduto. Então, o que é um aqueduto? Aqueduto é um conduto, um duto, um canal que transporta água, né? Aqueduto para levar água de uma distância longa para outra. Da mesma maneira que você tem o aqueduto, você tem dutos que transportam outras substâncias também. Nós temos, por exemplo, oleodutos, que transportam petróleo, né? Isso é utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando você escutar a presença dessa palavrinha duto na formação de outras palavras, você já associa. Também poderia haver a palavra viaduto. Então, via é um caminho, é uma estrada, né, que passa por um canal. Então, isso é a origem, por exemplo, da palavra viaduto. O duto é sinônimo de canal, de conduto, de uma tubulação, por exemplo, ou até mesmo uma adutora, como foi comentado pelo professor João Samper. Enquanto aqua vem do latim, nós temos o prefixo hidro, que vem do grego. E esse hidro entra também na formação de várias palavras que nós utilizamos falando desse assunto hoje. Então, hidro, repetindo, vem do grego água. O hidro, por exemplo, entra na formação de várias palavras, como, por exemplo, hidráulica, aquilo que é movido pela água. Hídrico, relacionado propriamente à água. Quando eu falo de regime hídrico, é o regime das águas em uma determinada região. Quando eu falo em hidrológico, também hidrologia é o estudo das águas. Então, hidrológico é referente ao estudo das águas. Na nossa casa, nós temos o registro de água, como chamamos, mas que tem um nome também derivado. O nome técnico é hidrômetro. Hidrômetro. Hidro, que vem do grego hidro, água, e metro, medida. Então, hidrômetro é o termo técnico que nós usamos para o registro de água das nossas casas, por exemplo. Outro sufixo a ser apresentado é o sufixo gênio, que significa o quê? Formador. Quando eu falo a palavra hidrogênio, então hidro lembra água e gênio, formador. Então, hidrogênio é uma das substâncias que entra na formação da água. E quando você estuda química, esse sufixo ele é recorrente. Então, por exemplo, eu tenho hidrogênio, que é o formador de água. Eu tenho halogênio, halo, sal, gênio, formador. São elementos químicos que entram na formação dos sais. São termos genéricos, não necessariamente sempre vai ser assim, mas quando se começaram a estudar esses elementos químicos, foram esses nomes que foram dados. Por exemplo, calcogênio ou chalcogênios são elementos que entram na formação de minerais. Chalco, mineral, calco, mineral, e gênio, formador. Outras duas palavras que vêm do latim relacionadas ao assunto que nós estamos trabalhando é fluvius e flumen, ambas significando a mesma coisa, rio. Então, quando eu tenho fluvial, fluvial é referente aos rios, derivado diretamente do latim. Então, quando eu tenho águas fluviais, são águas que estão nos rios. Não confundir com pluviais. Pluviais com P vem de pluvius, que está referindo, no caso, a chuva. Então, águas pluviais são águas que vêm da chuva. Galerias pluviais são galerias que coletam água de chuva. Voltando, então, para fluvial, são referente aos rios. É um adjetivo referente aos rios. Então, águas fluviais são águas dos rios. E, lembrando da outra palavrinha que eu falei do fluvius e também do flumen. Flumen também é referente a rio. E é por isso que o cidadão do estado do Rio de Janeiro é chamado fluminense. Então, quem nasce no Rio é fluminense. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro recebe o adjetivo de fluminense, é um adjetivo pátrio. Foi citado também a palavra Mesopotâmia. Foi citado na aula que meso significa meio e potamos significa rio. Então, Mesopotâmia é uma região entre rios. No caso específico, entre os rios Tigre e Eufrates. E esse termo, esse prefixo meso, ele entra na formação de outras palavras com esse mesmo significado. Quando a gente estuda, por exemplo, embriologia, lá no desenvolvimento embriológico nós temos 3 folhetos embrionários, que são ectoderma, mesoderma e endoderma.
E os próprios prefixos já ajudam a lembrar que ectoderma é o folheto mais externo, endoderma o folheto mais interno e mesoderma é o folheto do meio, o folheto que está entre os dois outros. Outros termos que nós utilizamos foram agricultura, que vem do grego também, agro significa campo e cultura, cultivo. Então o cultivo do campo, agricultura. Foi falado também em agropecuária. Agro, você já sabe que é do campo, e pecuária vem do pecus. Pecus é gado. Então a criação de gado é chamado de pecuária. E quando você tem as duas atividades próximas ou relacionadas, agropecuária. O termo meteoro. Meteoro é qualquer fenômeno que ocorre na nossa atmosfera. É por isso que quando nós estudamos os fenômenos atmosféricos, nós chamamos esse estudo de meteorologia. Meteorologia. Algumas vezes tem gente que confunde as letras da palavra e quer falar meteorologia, quando o correto é meteorologia. Então, meteoros são fenômenos atmosféricos e o estudo dos fenômenos atmosféricos é meteorologia. E a previsão do tempo, então, é a previsão meteorológica. O professor Santana falou sobre ação antrópica. Então a gente lembra também que antropos vem do grego e significa homem. Antrópica é a ação do homem, nada mais do que isso sobre a natureza. Então quando eu falo de ação antrópica, o termo antrópica vem da origem antropos, do grego homem. Ação antrópica então é a ação do homem propriamente dita. Quando eu falo em antropologia, então antropos é o homem, logia é o estudo do homem, antropologia. Agora nós vamos falar com vocês um pouco sobre redação no Enem. A redação que é solicitada como parte da prova, nós temos 4 provas mais a redação. A redação que é solicitada no Enem é a dissertação. E a dissertação ela tem uma estrutura que nós dividimos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, esse é um tema que a gente deixa para reflexão, deixa para estudo para vocês e muitas vezes ele pode vir a ser cobrado no Enem em várias situações, tanto numa parte que envolva geografia, como o próprio no tema de redação, ou até mesmo na parte de história, onde fala dessa evolução que foi citada pelo professor João ao longo das civilizações. Até mais. E agora passamos para a parte da redação. A estrutura da dissertação ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é quando você vai apresentar o tema, tem um recorte do tema. E dentro dessa introdução também você vai apresentar a sua tese. O que é tese? Tese é o ponto de vista a ser defendido na sua dissertação. O desenvolvimento é a parte onde você vai fazer a argumentação para a defesa da tese apresentada lá na introdução. Essa argumentação, ela precisa ter coesão e coerência. São 2 termos que a gente pode trabalhar, que a gente deve trabalhar numa outra aula. A conclusão é onde você vai apresentar o encerramento, o fechamento, o término da sua redação, fazendo um posicionamento em relação à tese apresentada lá na introdução e tem que ter uma coerência com o que foi defendido através dos argumentos durante o desenvolvimento dessa redação. No Enem não basta só fazer esse fechamento, ainda você precisa apresentar uma proposta de intervenção, uma solução para o problema apresentado. E nós vamos falar para vocês agora algumas particularidades a respeito dessa introdução. A introdução, lembrando, é a apresentação do tema, é a apresentação do assunto. Geralmente, esse tema ele é fornecido pela banca examinadora. A própria banca já traz o tema sobre o qual você vai escrever na sua redação. E um erro muito comum é achar que, como a prova já mostrou o tema, já deu o tema para você, o avaliador já sabe qual é o tema e você já começa sem abordar esse tema. Não. Você tem que falar para um leitor genérico, ele está lendo o seu texto
e você tem que apresentar o tema que vai ser discutido, fazendo um recorte desse tema para que não fique muito amplo, para que você não se perca nessa exposição durante sua redação, e vai defender uma tese a respeito desse tema. Então, a defesa da tese é a defesa de um ponto de vista, do seu ponto de vista, sobre o assunto que está sendo tratado. Como você faz a apresentação dessa tese? A temática e a tese devem ser apresentadas a fim de contextualizar o assunto para o leitor e inserir a argumentação. Não dá para eu argumentar algo sobre um assunto que eu ainda não apresentei. Então, o assunto tem que ser apresentado nessa introdução para que logo a seguir eu possa apresentar esses argumentos. Se eu não apresentar o tema na introdução, se eu partir direto para a argumentação, seria como contar uma história do meio para o fim. Ou seja, perde-se alguma coisa aí. Há alguns tipos de introdução, algumas sugestões de introdução. Bom, nós vamos falar agora sobre os tipos de introdução. Esses tipos de introdução é uma classificação apenas teórica e serve como sugestão para quem tem um branco na hora de começar sua dissertação. Por onde eu começar, como eu vou começar. Então, por exemplo, podemos começar a introdução de uma redação através de uma afirmação, fazendo a apresentação de uma informação a respeito daquele tema. Essa técnica não é muito recomendada por ser muito simplista. Outra possibilidade é dar uma definição, explicar o conceito relacionado ao tema em questão. Essa definição não precisa ser uma definição muito técnica precisa, mas ao mesmo tempo não pode ser uma definição equivocada, contendo erros. Podemos usar também um ponto de vista oposto àquele ao qual você vai se defender. Então, você faz uma informação, apresenta uma informação que contradiz a tese que vai ser apresentada logo na sequência. Então, isso serve justamente para quem vai criticar o seu ponto de vista. Você já apresentou o ponto de vista oposto antes. Você pode fazer também uma enumeração, uma listagem não muito extensa de palavras, conceitos ou informações que apresentem o assunto ao leitor. Toda vez que você fizer uma enumeração na redação, pode ser na introdução ou pode ser na argumentação, o número de 3 itens é uma sugestão assim, que não é nem muito curta, nem muito longa. É um número que é mais adequado para você usar como referência. Você pode fazer também uma alusão histórica. Apresenta um fato histórico relevante que permita servir de ponto de partida para a defesa da sua tese. Outra técnica utilizada é a pergunta. Elabora-se um questionamento, mas assim como a afirmação simples, também não é uma técnica não muito recomendada. Também é simplista. A citação indireta ou a retomada de um provérbio. Esses dois tipos de introdução são retomados através de paráfrases. Você reconstrói uma citação conhecida ou você reaproveita um provérbio, lembrando sempre de evitar o uso literal do provérbio. Não repita o provérbio como ele é conhecido no dia a dia. E a partir dessas paráfrases, que são a reconstrução de uma palavra ou de um provérbio, utilizando outras palavras, outra maneira de apresentar, é uma maneira também de fazer a introdução. Uma alusão literária, quando você menciona um trecho extraído de uma obra, pode ser um romance, um conto, um poema, uma música, desde que essa obra seja conhecida. Não vai fazer uma menção a uma obra que pouca gente conhece, que aí já não traz grandes benefícios para a sua redação. Como nós acabamos de falar, por exemplo, do tema água, nós poderíamos fazer alusão literária citando o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Poderíamos citar a obra O 15, de Raquel de Queiroz, que menciona a seca do Nordeste 100 anos atrás, no ano de 1915. Ou ainda você pode fazer referência ao livro do Inácio Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum, que
coloca uma São Paulo fictícia onde falta água. Então, a São Paulo fictícia do futuro do Inácio Loyola, muita gente hoje está presenciando situação que caminha nesse sentido. Esses exemplos apresentados são apenas sugestões para quem tem dificuldade em iniciar um texto. Alguns modelos dessas sugestões vão ser aplicadas melhores a um assunto do que em outro, então não tem uma fórmula mágica. Eu vou usar sempre alusão histórica, ou eu vou usar sempre uma retomada de provérbio. Não. Para cada situação você vai ver qual dessas sugestões pode se aplicar melhor. E vamos deixar agora um exercício para você praticar os assuntos trabalhados nessa aula com o tema água, e você pode usar um recorte justamente usando como tema a escassez de água nas grandes metrópoles e fazer uma introdução entre 5 a 10 linhas do que poderia ser uma redação que o Enem solicitasse, ou qualquer outro vestibular, a respeito desse assunto e desse tema. Ficamos por aqui e bons estudos! Beleza.